Muitas vezes ouvimos histórias inacreditáveis que não foram filmadas por serem de uma outra época. Mas hoje, praticamente tudo é gravado, e tem muita coisa estranha que passaria por mentira se a prova não estivesse ali, em vídeo. E hoje eu te convido a assistir uma nova super série de filmagens inacreditavelmente misteriosas que eu desafio você a tentar explicar qualquer uma delas. Dito isso, bora pro vídeo. Meu nome é Rafael e você está no Universo Inexplicável. Quem já jogou algum jogo no PC ou videogame deve ter visto pelo menos uma vez um daqueles bugs super estranhos e até engraçados que acontecem de vez em quando. Mas isso não é nada, porque esquisito de verdade é quando uma dessas situações acontece no mundo real, exatamente como aconteceu com esse cachorro. A filmagem foi feita pelos moradores da casa que ficaram impressionados com a atitude do doguinho de ficar completamente congelado no meio da decoração de Halloween em forma de vários gatos. E chegaram até a ficar um pouco preocupados quando perceberam que o cachorro estava tão petrificado que nem chamando ele se movia. Maverick. Hey, come on. Mav. Vídeos como esse fazem a gente lembrar daquela velha teoria que sugere que nós podemos viver dentro de um programa de computador que também dá seus bugs. E por isso, situações como essa aconteceriam. E se essa teoria estiver certa, pelo menos nesse caso, o doguinho destravou depois de um tempo. Hey, it's okay, dude. Hey, come on. Come on. Come on. Eu já vi cachorro fazendo muita coisa estranha. Agora, paradão desse jeito, sem nenhuma balançadinha de cauda, é a primeira vez. Por que será que ele ficou desse jeito? Mas se for para falar de filmagens que parecem um bug no mundo real, temos que falar sobre esse vídeo aqui, feito em um canteiro de obras na Indonésia e que, além de misterioso, não faz o menor sentido. Dá uma olhada só e vê se você percebe alguma coisa estranha. Logo de cara, pode ser meio difícil de perceber, mas calma aí que depois que eu te mostrar você não vai mais conseguir parar de ver. E um dos operários simplesmente parece não ter cabeça. Algumas pessoas já tentaram explicar a filmagem dizendo ser um caso de efeito na iluminação do local, mas é impossível um vídeo desses não ganhar de cara um rótulo de falha na Matrix. Ou até um rótulo mais sobrenatural, porque também teve gente comentando acreditar que ele seria na verdade um operário fantasma, que só foi visto através dos olhos da câmera. Sinistro, hein? E não são só de vídeos que vivem os grandes mistérios capazes de dar um nó na cabeça de qualquer um, mas de fotos também. E um ótimo exemplo disso é essa imagem feita em 1967 no Novo México. De acordo com a intrigante história por trás dessa fotografia, um jovem que fazia uma caminhada pelas montanhas pegou sua câmera para fotografar a paisagem. E assim que se preparou para registrar a montanha, um objeto redondo, totalmente prateado, teria surgido naquele exato momento, o que possibilitou que ele fizesse esse registro. Já que, quando foi preparar a câmera para uma segunda foto, o objeto já tinha desaparecido de tão rápido que ele passou. E ainda segundo o relato que foi publicado em vários jornais da época, além do rapaz garantir que não fazia ideia do que poderia ser aquele objeto, algumas publicações ainda traziam a palavra de especialistas em fotografia, que atestavam a veracidade da imagem. E acredito que esse detalhe tenha feito dessa imagem um mistério que é debatido até hoje. Algumas pessoas acreditam que o objeto na verdade seja uma espécie de queimadura no filme utilizado. Outros já acham que seja um prato de alumínio, enquanto outros botam a maior fé que isso aí na verdade tenha vindo do espaço. Mas e você? O que achou dessa imagem?
Existem filmagens que são tão misteriosas que mesmo com o passar dos anos ninguém consegue explicar. E um dos exemplos mais famosos desses casos é esse vídeo, feito durante uma entrevista com a atriz Scarlett Johansson, onde, em certo momento, uma mulher que passava por trás dela simplesmente desaparece do nada. Philip Seymour Hoffman winning for Best Actor for a Drama. I think, Desde que foi transmitida, essa gravação fez um enorme sucesso, sendo muito compartilhada. E por isso, pode ser que você já tenha visto em algum outro lugar. Mas você consegue decifrar o segredo desse vídeo? Por onde foi essa mulher? Philip Seymour Hoffman winning for Best Actor for a Drama. Câmeras de monitoramento são tão populares nos dias de hoje que as pessoas passaram a instalar tanto fora quanto dentro das casas. E foi através da câmera que fica no quarto que os donos dessa casa assistiram isso aí acontecer. Na filmagem, nós vemos essa mancha luminosa atravessando lentamente na frente da câmera, como se fosse uma névoa bem densa ou um vulto luminoso flutuante. E por não fazer ideia do que possa ser essa coisa, a família decidiu mudar a câmera de lugar para tentar filmar de uma posição melhor e, quem sabe assim, descobrir o que era aquilo. E na segunda noite, essa foi a gravação que eles conseguiram. Dessa vez, nós vemos a mesma coisa de uma distância um pouco maior, só que agora, a tal névoa fica um pouco mais tempo em cena, permanecendo estática no ar durante alguns instantes, até mudar de forma novamente e sair do campo de visão da câmera. Na internet, algumas pessoas comentaram ter ficado impressionadas com as imagens, e acreditam em uma possível manifestação do sobrenatural na presença de um espírito naquele quarto. Enquanto os mais céticos dizem que o que vemos pode ser uma mariposa que ficou desfocada pela proximidade da câmera e luminosa por causa do modo visão noturna que fez a filmagem, ou até que a gravação tenha sido forjada com a luz de uma lanterna. E por falar em histórias de fantasmas, o morador dessa casa ficou surpreso ao chegar do trabalho e escutar dos vizinhos que eles teriam ouvido barulhos estranhos vindo da garagem dele durante todo o dia. E como não havia mais ninguém em casa, isso não fazia o menor sentido. Tanto que a princípio ele achou que alguém tinha entrado lá, mas não encontrou ninguém quando foi até lá. Só que quando verificou a câmera de segurança, viu isso aí. Apesar de ser uma filmagem muito simples de ser produzida com uma linha de nylon, por exemplo, o dono da casa contou ter ficado surpreso com as imagens e disse ainda não fazer ideia do que tenha causado isso. Só sabe que ele não fez nada, nem encontrou nenhum indício de armação. Outro detalhe curioso é que o cara disse que é o primeiro morador da casa, o que descarta qualquer uma daquelas histórias de antigos fantasmas. Supondo que o cara esteja falando a verdade e o vídeo não seja forjado por ele, o que você acha que possa explicar isso? Se tiver alguma ideia, por favor, me conta aqui nos comentários. Quem frequenta esse humilde canal há algum tempo já sabe que muitas vezes eu falo sobre as imagens e vídeos, com as histórias mais insanas que andam correndo a internet. E no quesito insanidade, essa situação aqui tá lá no topo. Escuta só que história surreal. Tudo isso, incluindo a imagem que você vai ver, teriam acontecido lá no ano de 2000, mas só recentemente teria sido divulgado por um repórter aposentado de um famoso jornal de Huntsville, no Texas. E o homem conta que, nesse ano, ele recebeu na redação do jornal uma carta anônima de um fazendeiro contando com detalhes sobre o dia em que ouviu uma espécie de rugido muito alto vindo de uma parte da sua propriedade. E foi até lá ver o que era. E quando chegou ao local, para o seu completo espanto, teria encontrado lá,
bem na sua fazenda o que parecia ser um Tiranossauro Rex. Sim, um tiranossauro enorme igual ao dos filmes. E mesmo petrificado de medo, o fazendeiro teria reunido forças para ir buscar sua câmera e fotografar a criatura, que sabemos estar extinta há mais de 60 milhões de anos. E para provar sua história, ele enviou essa foto para o jornalista junto com a carta. O jornalista ainda teria dito que na época todo mundo riu da história que obviamente nunca foi publicada, mas que agora, mais de 20 anos depois, resolveu usar seu blog pessoal para contar coisas que aconteciam nos bastidores do jornal. E essa história, de acordo com ele, seria uma das mais surreais que já chegaram nas suas mãos. Sei não, hein? Mas se fosse aqui no Brasil, lá nos anos 2000, teria saído em tudo quanto é jornal. E o fazendeiro ainda seria convidado para dar entrevista no programa do Gugu. Quem aí lembra das histórias de criaturas que passavam na televisão alguns anos atrás? Tem alguma criatura que marcou a sua memória lá nessa época? Me conta aqui nos comentários. E família Inexplicável, esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Muito obrigado por assistir até o final, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.